Olá, estamos de volta com o podcast Cambiar. E hoje a gente vai falar do diagnóstico precoce e a intervenção a tempo. E entender melhor como isso aí pode ser fundamental no desenvolvimento de todos nós, mas principalmente das crianças e dos adolescentes. Quem vai nos ajudar é a nossa fisioterapeuta, a Fernanda Sabine Nunes de Assunção. A Fernanda, ela tem um currículo impecável, ela tem 20 anos de experiência clínica, ela trabalha no serviço público e também no privado, então ela tem essas duas vivências. Ela é mestre em ciência da reabilitação, especialista em ortopedia, neurociências, reabilitação neurofuncional da criança e do adolescente. Então, ou seja, não tem ninguém mais adequado para estar falando com a gente sobre este assunto do que você. Fernanda, bem-vinda ao podcast mais uma vez. Obrigada, Raquel, é um prazer estar Fernanda, aqui de novo. Quando eu estava estudando esse assunto, eu fiquei muito tentada a me colocar no lugar de pais e mães que estão ali com aquela criança, principalmente os marinheiros de primeira viagem, né? A gente não tem muito repertório, o primeiro filho, o que é um movimento que não está se desenvolvendo bem, como é que eu sei, eu comparo, ou pior, se eu sou muito comparada, olha, vou nas festas da família, fulaninho, com tantos meses, já fazia estripulias e o seu filho está mais paradinho. Vamos começar deste lugar que causa, principalmente na família, um senso de que não sei, não estou preparada, ainda estou sofrendo uma pressão social. Então, Raquel, esse primeiro momento com a infância, esse primeiro contato desses pais, principalmente de primeira viagem com a criança, vai ser sempre um desafio. Não é? E eu penso que o de primeira viagem e o de segunda viagem vai sofrer do mesmo jeito. Não? Porque essa segunda maternidade também é uma maternidade nova. É verdade. Nunca será igual. E nunca a minha experiência anterior vai me dar tanto suporte e segurança para eu conseguir seguir suficiente, né? E confrontar o desenvolvimento infantil na vivência da criança sendo nossa é muito diferente de ser tia, né? É verdade. É diferente. Com certeza. E eu fico pensando que a gente precisa de confiar um pouco na natureza. Tá. Aquele pai que é comprometido e aquele pai que está vivenciando a maternidade, ele tem um olhar mais refinado sobre o seu filho. Claro. E em algum momento, esse insight de que algo pode não estar fluindo como deveria, ele vai aparecer, né? A gente conta também com a ajuda profissional. Hoje a gente sabe que essa criança, principalmente no primeiro ano de vida, ela precisa de ser sistematicamente avaliada por um profissional. Claro. Então, hoje a gente Isso vai ser o pediatra? Teoricamente, o pediatra. Tá. A gente sabe que no serviço público, muitas vezes a gente faz isso também com o enfermeiro, tá, né? Mas que é um enfermeiro habilitado, capacitado para essa avaliação. Uhum. Então, a gente precisa de pensar que o desenvolvimento, ele é um sistema contínuo, fluido e natural. A primeira coisa que chama atenção é quando as coisas não vão. Então, quando a gente percebe algo que é muito diferente do que a gente está esperando. Então, um bebê que tem movimentos que a gente não está acostumado a ver. Movimentos mesmo. Ou uma criança que não adquire movimentos que a gente já esperava. Mais paradinha. Todos os extremos são preocupantes. Uhum. Aquele bebê que é muito bonzinho, que não tem demanda nenhuma, que não incomoda. Eu adoro ouvir aquela frase. A minha casa nem parece que tem um bebê. Oi? Precisa de atenção esse bebê. Isso é bem atípico. Aquela criança também que é irritadiça e que nada consola, também é um bebê que precisa de ser cuidado e observado de uma forma mais atenção, mais profundidade. Mais cuidado. Entendi. Então, eu me preocupo pouco com essa questão de, eu sou uma mãe nova, inexperiente, porque a natureza vai nos guiar para essa observação de que esse bebê tem que estar numa crescente de aquisições, né? Então, quando eu pego um bebê recém-nascido, ele chega em casa, ele é uma sementinha mesmo, ele está lá enrolado no pano, ele respira e mama, né? Mas isso precisa de modificar. Ao longo dos dias, esse bebê precisa de despertar para esse mundo aqui fora. E então, essa questão de observar diferenças nos comportamentos, nas habilidades motoras, sensoriais, isso vem, né? E com acompanhamento sistemático, rigoroso, com o profissional, a gente consegue, é possível fazer essa identificação muito precoce quando algo não vai bem.
né? Esse algo não vai bem, que às vezes a pessoa tá muito envolvida naquela maternidade, na paternidade, às vezes vem, tipo, dos avós. E os avós dão muito palpites, né? Sim. Alguns muito assertivos, outros um pouco exagerados, vamos dizer assim. Como é que a gente separa o joio do trigo e aí é hora, então, de levar para uma observação profissional? Olha, Raquel, eu fico imaginando que para os pais, o confronto com a possibilidade de uma deficiência ou de uma atipia difícil, né? é muito triste e é assim, é uma experiência muito profunda. Entendo. Então, esse pai, ele vai realmente ter um encontro, assim, de uma introspecção, de uma reflexão, de uma negação. Uhum. Então, eu não quero enxergar o que os meus olhos veem, né? E quando chega ao ponto de alguém externo, essa avó, essa tia, quando ela vai apontar alguma coisa, Raquel, você não tá achando que esse neném tá muito mole, não? Você não tá achando que ele é muito durinho, ele é mais durinho do que o fulano? Isso já era alguma coisa que... E tá tudo bem você fazer comparação, né? E não tá é pra tudo ficar bem. irritado. Eu acho que a comparação não é pra gente colocar na mesma balança. Não é um balizador. Mas a gente precisa de referência, né? A gente tem um desenvolvimento típico esperado e é ele que nos norteia pra gente conseguir identificar o que sai da curva. Então, a comparação não pode ser vista só desse ponto crítico, malicioso, de que o meu é melhor do que o seu. Claro. Mas existe uma linha esperada que a gente deve caminhar em torno dela. E quanto antes a gente pegar o desvio, é mais fácil da gente ajustar. Né? Sim, se tiver um desvio, na Se verdade, tiver um porque desvio, às vezes nem é um desvio. Nem é um desvio. E, na verdade, toda a trajetória a gente já tem um desvio esperado. Você não precisa de ser igual. Mas é preciso acompanhar. Eu queria fazer o compartilhamento de uma vivência minha. Eu trabalhei muitos anos, né, na TV Cultura, na Rede Minas de televisão, e foi a época que a minha irmã teve neném. Ela só tem uma criança. E ela resolveu ter fora do Brasil, morando fora do Brasil. Uma brasileira com um argentino, num ambiente em que se falam inglês. Então, a gente tem aí o universo de 3 línguas. E aí a gente foi extremamente bombardeada pelo fato, fulaninho já tá falando. E o seu sobrinho não tá falando. Passavam-se semanas, passavam-se meses, as crianças já estão falando um vocabulário mais complexo. E o seu afilhado não tá falando. E aquilo me deixou extremamente nervosa e causou uma comoção inteira na família. Nós todos sofremos juntos. E aí eu pensei o seguinte, falei, olha, como uma TV pública, vou me valer desse reforço e vou chamar um especialista nesse desenvolvimento de fala. E aí ela foi tão incrível, procurar um profissional transformou a nossa vida e tirou da gente um grande peso. Ela falou, olha, ele fez meio que um diagnóstico, né, assim, dentro daquilo do que eu passei para ela. Ele não tem nada de errado. Ele vai atrasar porque ele está sendo bombardeado por 3 línguas. Se já é difícil falar diante de uma língua se aprendendo, imagina 3. Mas quando ele começar a falar, vai desenrolar. Dito e feito. Então, aquela intervenção da profissional tirou esse peso da gente e contou realmente pra gente que ali não havia uma tipicidade, que de verdade que era o externo que estava causando todo desconforto. um atrasozinho que era natural e que era pra gente observar. Então, eu fico impressionada como é que às vezes a gente tem que parar com essa mania de achar que a gente tá, não sei se por ego, vaidade, achar que a gente sabe tudo porque a gente não sabe, nós estamos aprendendo todo dia e buscar a ajuda de um profissional, porque às vezes pode ser uma coisa muito tranquila. Nesse exemplo que você deu, eu tô aqui pensando, assim, a queixa da família e do ambiente era com a fala. Era com a verbalização, com a vocalização. E a gente sabe que comunicação é muito mais do que fala. Muito. Então, a gente tem a comunicação receptiva e a expressiva, né? Essa criança entende quando ele é chamado? Ela atende comando? Olha. Ela tem uma comunicação gestual? Sobrinho, vem aqui na titia, me dá um abraço. Esse menino responde? Vai lá, pede a sua avó uma água. Esse menino responde? E era tranquilo. Olha só, Fernanda. E aí, a gente vai descobrir que a comunicação dele, embora a verbalização, a fala estivesse no conceito de vocês atrasada, ele tinha uma comunicação adequada. Poderia estar adequada. Olha o olhar do profissional, gente. Um outro caso poderia não estar? Ok. Mas a gente encontra esse outro caso que é só português. Que é esse menino da mesma idade que você fala, vem aqui na mamãe. E ele, né? Ou então aquela criança que não consegue fazer uma sequência de lógica de comunicação, que fala palavras avulsas, aleatórias, sem significado, sem função. Ele fala. E ele conseguiu comunicar, expressar.
a organização do pensamento para a execução dessa fala surtiu o efeito de comunicação? Não. É verdade, essas coisas têm que ser observadas. Então, esse olhar, ele precisa de ser mais apurado. E isso é uma coisa que a gente tem cultural no Brasil. Quando eu te falei da avaliação, principalmente no primeiro ano de vida, você me falou, com pediatra? Ok, é o nosso referencial hoje. Seria o meu que sou... Sim, mas a gente tem vários profissionais habilitados a fazer avaliação do desenvolvimento infantil no primeiro ano de vida, como fisioterapeuta, como terapeuta ocupacional, como um psicólogo que trabalha com desenvolvimento infantil, como um fono que pode ter te orientado no caso do seu sobrinho. Então, a gente tem um leque de oportunidades e que às vezes a gente não tem acesso mesmo, né? À informação. Você é uma pessoa super instruída. E aí mesmo assim não sei tudo. E trabalha com comunicação. Sim. E se angustiava com a fala. Com certeza. E com a expressão verbal do seu sobrinho. Exatamente. Sofri igual qualquer outra pessoa. Então, a gente vai observando que quando a gente fala de diagnóstico precoce, não significa que eu estou em busca de uma etiqueta diagnóstica, de uma patologização daquele comportamento. Mas eu preciso de esclarecer, né? De clarear a informação daquele processo e traçar uma visão mais crítica, se aquilo está ajustado, está adequado, ou se aquilo merece atenção. Até porque se merece atenção, e a gente começa esse episódio do podcast falando justamente da intervenção a tempo, porque o que a gente quer justamente prevenir aqui é que seja tarde demais. Que seja tarde demais. E uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente fala de desenvolvimento infantil é tempo. O tempo ali tudo é tic-toc. Tudo está fluindo dentro de um tempo. E a gente tem que pensar que o tempo pode ser o nosso aliado ou ele pode ser o nosso inimigo. Justamente, Fernanda. O desenvolvimento não para porque eu tenho dúvida. Ele acontece todo dia ou não acontece. Então, se eu adio esse diagnóstico, esse processo diagnóstico, eu também estou privando essa criança de receber um estímulo adequado, em tempo oportuno, de uma janela de oportunidade de neuroplasticidade, de aprendizagem, de desenvolvimento. Então, por exemplo, o primeiro ano de vida, esse bebê dobra o tamanho do cérebro dele. O crescimento de 100% é um crescimento extraordinário. Nesse primeiro ano de vida, a gente tem... aquela coisa da dor do crescimento, né? Sim, porque dói, né? Dói, né? Desenvolver dói. Nesse primeiro ano de vida, a gente tem mais de 1 bilhão de conexões neurais a cada segundo. Eu não consigo nem fazer essa conta. É muito crescimento neuronal. É muito desenvolvimento. E aí, se eu não consigo captar uma atipia nesse tempo, eu posso estar perdendo um grande momento de intervenção, de estímulo e de ajuste. Com certeza. Se a gente pensar, há um tempo atrás, a gente falava dos primeiros 1000 dias, que ia da concepção até o 24º mês, 2 anos. Porque quando um bebê tem 2 anos, ele adquire em torno de 80% da massa encefálica de um adulto. Então, quando você pega um adulto no auge do seu potencial acadêmico, científico, cognitivo, um bebê de 2 anos tem 80% daquele cérebro. Não de experiência de vida e de aquisições. E no terceiro ano, no final dos 3 anos, ele tem 90%. Ou seja, para mostrar a importância. Para mostrar a importância que nesses primeiros 3 anos é o momento que a gente tem o maior desenvolvimento neuronal. Claro que a gente pode caminhar junto para potencializar isso para bem, para funcionalidade. Nunca em nenhum outro momento da nossa vida a gente vai ter tanto desenvolvimento global. Ótimo. Do que nos primeiros 3 anos. Então, a coisa tem que começar por aí. Então, a gente tem que ficar atento nesse período. E aí, uma das coisas que eu penso muito é que a gente precisa de aproveitar toda a sociedade nesse processo de cuidado da infância. Ótimo. A infância não é a responsabilidade dos pais, a responsabilidade é da sociedade, é da escola, é do Estado, é da saúde, é o que a gente acredita. É da família, é da comunidade local que ele está. Né? Porque a observação isolada, ela pode estar enviesada de conceitos e de culturas que negligencia outras aquisições. Então, a escola é responsável por esse bebê, o berçário é responsável por esse bebê, o centro de saúde é responsável, a pediatra da assistência suplementar é responsável, o dentista é responsável. Então, o que a gente precisa é de ampliar esse olhar e não fragmentar. Eu levo meu bebê no dentista,
E o dentista percebe algo do tipo do crescimento da dentição, que chama atenção que já poderia estar mais desenvolvido ou não, mas ele fala, não, mas aí eu trabalho só com dente. O resto do desenvolvimento o pediatra que tem que ver. Não, justamente, é global, tem que ser global. Então, a gente precisa de uma assistência integral e de um amparo para essa família que é pai e mãe. Ele não é profissional. Ele está ali para acolher, ele está ali para cuidar, para amar, para o afeto. Mas para o desenvolvimento, a gente precisa de outros personagens se apropriar disso também. Claro. Até porque combate uma outra questão que eu fico muito preocupada, Fernanda, que é negligenciar diagnóstico por uma maneira de se sentir assim, não, mas isso aqui é uma bobagem, isso vai passar. E muitas pessoas passam pano em coisas que são muito complicadas. Eu vi recentemente isso, principalmente em diagnósticos de câncer de útero. Não tem muito a ver com o que a gente está falando, mas é só para mostrar assim, ele não dá nenhum sinal, dá só um inchacinho, aí o pessoal fala assim, você está com inchacinho, isso é normal, às vezes você vai ficar menstruada e é um câncer de útero. Sim. Então, às vezes, a família pode achar assim, a vovó e o vovô falaram que isso aqui tá estranho, que ele tá mais durinho, que tá mais molinho, mas eu não vou mexer com isso não vou olhar isso não. Então, é para tranquilizar que as pessoas que é o menor sinal de algo errado nesses 1000 dias, ou até nos 3 anos, a gente tem que procurar ajuda profissional. Sim, e é interessante, porque a gente tem algumas condições de saúde que elas são regressivas. Então, a criança vai bem durante um tempo. Então, a gente tem condições de saúde, doenças raras, que a criança... Que você não manifesta. Não, que ela vai bem. Ela não manifesta, um olhar muito especializado. A criança vai bem. Tem uma síndrome rara que chama síndrome de Rett. Sim. É comum em meninas, só acontece em meninas. E nessa menina grande, a gente fala que é uma doença do mutismo, né? Essa criança não fala... Ela não emite som, ela não tem muita emissão sonora nessa criança já diagnosticada. Mas é um bebê que pode ir até o 3º ano com um desenvolvimento muito próximo do típico. Ele anda, ele fala, ele brinca, ele senta, ele levanta e ele começa a regredir. E uma das primeiras perdas observáveis é a dificuldade de comunicação. Ele vai ficando mais calado. E aí essa família pode entender como é a característica dela. Ela é mais calada. Quietinho. Ela é mais observadora. E ao longo desse tempo que eu tô confiando que a criança é mais calada, ela também está perdendo outras habilidades de motoras, sensoriais. Porque uma vai influenciando a outra. E é uma característica da doença, a regressão. Ela é uma outra característica. E aí vai causando prejuízo mental, inclusive, na criança, né, Fernanda? Isso que eu tô mais apavorada aqui. Tem essa deficiência intelectual grave, né? Ela tem outra característica muito interessante, a perda do uso funcional das mãos. Ela para de pegar. Nossa, então, e a criança é tão... super, né? Tátil. O mundo tem que estar à disposição das mãos. Sim. Mas o que eu tô querendo chamar a atenção, nesse caso, essa criança foi bem durante um período bom. Então, e aí não chamou a atenção. E aí esse pai fala, não, mas ela estava bem, ela vai melhorar. Não, mas... Então, a gente tem que não que a gente fique procurando problema. Ok, tudo bem, né? Não é um expoente, não é 880, né? A gente tem que chegar no caminho do meio. Mas existem condições, né, que realmente merecem atenção e que têm... elas se manifestam de forma mais tardia. A gente tem condições também da poda neural, que é muito, né, nesse primeira infância ela acontece. Como? Em alguns momentos. A poda neural está relacionada com uma seletividade do nosso sistema nervoso de eliminar conexões que a gente não usa. Como a gente tem um crescimento... É natural. Como a gente tem um crescimento, assim, muito acelerado das funções neuronais... Ele fazendo uma higienização dos pensamentos. Ela vai fazendo uma higienização. O que é importante vai ficando... E o que não é importante, a gente vai deixando. E em alguns momentos, por exemplo, no autismo, a gente identifica, às vezes, uma desorganização dessa poda neural e com a eliminação de conexões que seriam mais funcionais, né? Que eram importantes. E a intervenção médica da saúde consegue... identificar, né? Intervir. Organizar. Porque, na verdade, se eu tenho um estímulo adequado... Nesses primeiros 3 anos, eu garanto que ele foi assistido de tudo que ele precisa para um desenvolvimento íntegro, adequado, com autoestima, com organização corporal, com desenvolvimento cognitivo, com ganho de habilidades motoras. Então, se ele foi munido dessas informações... Ele chega no mesmo patamar que um típico.
na poda neural, ele foi bem suprido de coisas importantes. Entendi. E aí ele consegue se ajustar numa poda neural adequada. Ótimo. Né? Mas se é uma criança que não teve o estímulo adequado, então a gente pode limpar o que não precisava. Entendi. Né? Então a gente precisa de pensar que a intervenção a tempo, ela é uma forma de proteger essa criança. Ótimo. E oferecer a essa criança a oportunidade de um desenvolvimento o mais próximo do ideal, né? Que a gente consiga alcançar o melhor potencial. Talvez a gente não alcance a nossa expectativa, a gente precisa de alinhar a expectativa com a realidade, mas que a gente consiga ofertar para essa criança tudo o que ela precisa para um desenvolvimento seguro, integral, né? Que ela tenha autoconfiança, né? Para participar da vida dela, para assumir, né? A vida dela. Fernanda, você falou uma coisa sobre esse melhor, né? O melhor para essa criança. A gente está falando de atipicidades, tá? Eu agora vou fazer um exercício aqui, tipo Black Mirror, e vou entrar numa seara ética. Da mesma forma que tem pais que estão realmente dispostos e preocupados, minha criança tem algum problema motor e tal, eu preciso diagnosticar. Existe também famílias muito estimuladas por questões externas de... Não vou chegar a tanto de manipulação genética, mas de, não, vou aproveitar esses 1000 dias, meu filho é normal, ele é típico, mas eu quero fazer uma intervenção para colocar ele melhor do que todas as crianças, eu quero manipular ele de uma forma, e aí super explorar e não dar uma sequência saudável do desenvolvimento, e bombardear essa criança de estímulo para ela ser melhor em detrimento dos outros. Vamos discutir um pouquinho isso e como você, como profissional, como é que você vê esse tipo de... Porque existe, Fernanda. Essas pessoas existem, essas famílias existem. Essas famílias existem e a gente tem que pensar que a primeira coisa que está me ocorrendo é diferenciar qual estímulo ela vai oferecer para essa criança. Porque ela pode ter todas essas condições e fazer uma overdose de estímulo, e aí ela leva essa criança 3 vezes na natação, ela coloca numa escola... pode gerar um de problema. Línguas. Eu vou colocar... Já tem algumas escolas de línguas para bebê e que vai trabalhar uma língua estrangeira com músicas em inglês, com a musicalização em inglês, com uma sala de brincar mediada por uma professora de inglês, que seria uma experiência de ficar em contato com a língua. Não, ok. E aí ela faz natação, ela faz inglês, ela faz música, ela faz ginástica. E aí a gente está pensando numa fragmentação do estímulo, mas uma hiperagenda. Pois é. E aí ainda tem a escola, né? E aí a gente vai ter que pensar quem são esses atores do estímulo e quão habilitados eles estão para perceber esse momento que a gente ultrapassou o limite do adequado para a infância, que a gente está privando aquela criança de ser criança, de experimentar o mundo de uma forma mais natural, de uma forma mais autônoma, de explorar... E não ter burnout antes dos 3 anos de idade, já imaginou? Né? E eu acho que esse é um papel, assim, também da família, de orientar esses pais, né? De entender que a infância, ela é processual e que, naturalmente, essa criança, ela só vai absorver o que ela dá conta. Claro. Então, não adianta ela vai dar sinais também, né, Fernanda? Eu hiperestimular, porque ela não vai conseguir absorver todo. E, em algum momento, ela vai entrar em bug. Porque ela não vai ter a complexidade do raciocínio de falar assim, papai, eu acho que tá um pouco demais, então eu não vou dar conta, eu vou estar selecionando isso e aquilo. Mas ele vai dar sinais. Ela vai manifestar de outra forma? Ela vai dar sinais, né? Então... Qual que é a dica para esses papais, então? Então, nesse caso dessas várias atividades extracurriculares, a gente tem que saber o quão essa criança está satisfeita e o quanto ela dá conta de absorver esses estímulos. Então, eu tenho uma amiga muito querida e a filha faz natação desde bebê. E desde muito cedo, até uma característica da família, que eles são esguios, assim, sabe? Michael Phelps. Eles são fininhos, alongados. E desde muito cedo, ela identifica que essa menina tem um potencial bom na natação. E ela gosta. Que bom. Então, ela falou, Fernanda, enquanto tiver bom pra ela, enquanto for prazeroso, que bom, eu vou apoiar. Mamãe consciente. E aí, hoje, ela tem 9 anos. Continua? E ela tá numa equipe aí, semi-profissional. Poxa, que legal. Treina. E isso pra ela é muito bom. Motiva, ela tá satisfeita, ela vai pra campeonato. Ok. Esse é o sinal, é o termômetro. Ok.
essa criança tá satisfeita, então a gente vai apoiar. Aquela forçação de Mas barra. aquela criança que já não dá conta, por que eu vou obrigá-la a fazer, né? Na verdade, o problema não é da criança, é do adulto mesmo. Agora, a gente tem também, nessa era de muitos adoecimentos infantis, né? De muitos transtornos do desenvolvimento, a gente tem também os... Como é que... Perdi a palavra. Eu te ajudo. As pessoas que têm mania de doença. Esqueci. Que são esses super diagnósticos. Enfim, hipocondríaco. Hipocondríaco. Então, assim, recentemente eu avaliei uma moça... que tinha tudo? Não. Tô brincando. O filho da irmã era autista. Então, ela ficou muito incomodada com a possibilidade do filho ser autista. Entendi. E ela queria intervenção. Mas a criança não tinha dela... nem diagnóstico? Não, a criança dela tem 5 meses. Então não tem nem como avaliar. Não, é muito precoce, não tinha nenhum indício, não tinha nada assim. Tava tudo certo. Tava tudo ok. E ela falou, Fernanda, mas o meu outro sobrinho, ele é da... muito próximo. A gente perdeu o time dele. Ela então não eu queria, quero começar... ela tá traumatizada com essa história, falei, né? Você vai começar o quê? A gente não tem que começar se a gente não tem, né, uma demanda. Então, isso depende muito do profissional ter segurança de falar, olha, eu não tenho o que intervir nesse momento. O que eu posso é te porque a pessoa orientar. fica frustrada, né? Eu fui naquele profissional, ele falou pra eu não fazer nada. Mas eu sei que tem. Às vezes, você tá tão estimulada e impressionada pela coisa do outro, que você nem o juízo completo, as suas faculdades de decisão estão adequadas com a realidade. E aí, a gente tem uma diferença de intervenção precoce e intervenção e estimulação precoce. Intervenção precoce e estimulação precoce. Excelente. A estimulação precoce é você munir a família de todas as informações sobre o desenvolvimento naquele momento e ajudá-la a traçar estratégias de que esse cuidado seja um cuidado global, objetivo, sustentável, que mantenha essa criança num nível de estimulação adequada para a idade. Por exemplo, um bebê que eu avaliei ontem, de 5 meses, que a mãe perguntou, ele já pode tela? Eu falei, não. Tela aos 5 meses? A mãe falou, ela já pode? Eu já posso deixar na TV? Sabe, né? Era uma mãe muito simples. Eu falei, não, ela não tem necessidade desse estímulo agora. Na verdade, até os 2 anos, a gente não recomenda. Ótimo. Né? Mas eu tô querendo dizer assim, essa mãe precisa ser orientada sobre o estímulo adequado para essa criança de 5 meses. E aí, quando a gente conversa isso, o pai, muito simplório, falou, é claro, ela não sabe o que é TV, ela não sente falta, é a gente que gosta. Daquela quietude ali que a TV proporciona. Então, assim, ele conseguiu fazer a interpretação do que eu estava falando, né? De que a TV não era uma demanda do bebê, era uma demanda do adulto. E a estimulação precoce é ensinar essa família como família a dar o melhor cuidado e o estímulo adequado para a idade. A intervenção precoce é a necessidade de uma criança que caminha com um desvio, com uma atipia do desenvolvimento adequado e que ela precisa de orientação profissional para ajustar o melhor estímulo para que ela alcance o melhor potencial de desenvolvimento dentro dessa atipia dela. Gente, e não quer dizer que todo pai tem que saber tudo, né? Assim, eu até fiquei impressionada ela querer uma tela para uma tão tenra idade, mas o pai não tem que saber tudo, mas ele tem que saber quem procurar. Então, felizmente, essa mãe foi atrás de uma opinião como a sua. Raquel, é tão interessante sobre ofertar a tela para um bebê de 5 meses, porque muitas vezes eu penso que nós estamos em um outro lugar social, às vezes, e de pouca compreensão. É verdade. A gente oferece o filho o melhor que a gente tem. O melhor. A gente sempre quer o melhor pro filho, né? O melhor do que a gente teve. E na minha casa, na infância, não tínhamos televisão. Eu fui ter celular quando adulto. Mesma coisa. E hoje, na minha casa, cada um de nós temos um telefone. Por que eu vou privar esse bebê de 5 meses de ver a Peppa? Entendo. Não, faz sentido. É um raciocínio lógico que eu até entendo. Na cabeça dela, era super adequado ela estimular e tal. Ela não tem essa compreensão de que, apesar dessa facilidade de acesso hoje, esse estímulo não é adequado. Mesmo que a sociedade nos venda. Pois é, Fernanda, mas aí eu acho que a gente vai entrar numa outra esfera que não vai dar tempo para o nosso podcast hoje, que é reforçar e reformular a nossa grade curricular. Sim. Porque as pessoas saem sem saber isso da escola, ou da faculdade, ou quiçá, enfim, ou os nossos mecanismos mesmos
públicos, né, de educação estão falhando nesse sentido. Sim. Essa questão da tela dá outro assunto, né? A gente pode marcar outro café. Assunto. Podemos. Porque realmente a tela dá uma sala de conversa. Não dá nem... olha, mas eu ainda vou aproveitar, porque eu tô falando da tela para criança, uma neuroplastia que tá aquela ali, tá podendo moldar, tá flexível. Mas para os pais mesmos, eu penso nas modinhas. Não, eu vou estimular meu filho com andador. Sim. Vou estimular... Não, esse menino precisa de botinha ortopédica, porque eu usei botinha ortopédica. Ana, como é que a gente lida com as famílias que estão muito saturadas, bombardeadas por essas modinhas? Para melhorar o desenvolvimento, ou a postura do filho, tem que colocar... Agora eu vi um colete, que é um negócio horroroso. No computador, né? Exatamente. Um colete, que eu achei que era, tipo, que eu tava numa prisão, assim, com um objeto de tortura. Mas aí eles compram, enfim. Eu queria a opinião da Fernanda. Então, essa questão da modinha, a gente tem que saber que tem um mercado que vende. Ele vive disso. E ele vai te convencer que o produto dele... E vai ser sedutor. E vai falar que você precisa. Sim, né? E aí, eu preciso de um profissional que tenha a segurança e que tenha também uma autonomia para interromper isso. Né? No sentido de que eu não vivo de patrocínio. Então, negar um produto para um paciente meu não interfere na minha... É um desafio para vocês profissionais também. Não também, interfere na minha vida. Mas se eu dependo daquilo, eu sou tendenciosa a pensar, não vai atrapalhar tanto, deixa ele comprar a bota. E quer tanto, né? Não vai ajudar, mas também não vai atrapalhar, deixa o menino ficar com a bota. Mas ter esse senso crítico de que eu vou falar, não, ele não tem indicação de bota ortopédica. Uma bota ortopédica. E aí a gente tem que pensar que contra... fatos não tem argumento. Perfeito. Como que eu vou fazer uma bota ortopédica de larga escala, industrializada, que adapta a todos os pés? Não tem condição. Não tem condição. Como que essa bota é ortopédica e ela dá certo em todos os pés? Então, para ela ser ortopédica e adequada para o meu filho, ela tem que ser feita sob medida. Personalizada. Qual que é a demanda que o pé do seu filho tem hoje para um calçado personalizado? Feito sob medida, que a gente vai fazer um negativo em gesso, que a gente vai confeccionar um solado adequado. Que vai ficar caríssimo. Que a gente vai ter que fazer uma avaliação, né, da cinemática do andar desse menino para eu saber como que eu vou fazer. Ei, você está disposto a isso? É isso que você quer? Né? Então, a questão do voador, né, do andador. Esse bebê tem 8 meses. Precisa estar no andador? Realmente eu espero que um bebê de 8 meses esteja com a função principal dele sendo de pé? Não, né? Então, a gente tem que saber também mostrar para o pai o que ele quer exatamente. E por que ele está com o olhar enviesado sobre produtos e não sobre a presença dele no processo de desenvolvimento e de crescimento dessa criança. Será que o andador é melhor do que ele pegar no dedinho desse menino de 8 meses e ficar em pé, se ele quer trabalhar o de pé? Será que o andador vai substituir a presença? Será que a segurança que esse bebê precisa em pé vem do equipamento ou vem da pessoa? Então, isso, se o profissional souber conduzir, a gente consegue dissuadir desse tanto de equipamento, desse tanto de modinha. É igual colocar um bebê, eu vou colocar na hidroterapia ou vou colocar na natação? Depende. Sua criança tem diagnóstico, ela tem uma deficiência, ela precisa de uma terapia na água? Ou ela precisa de uma atividade física aquática? Então, manda para natação. Sua criança tem deficiência, ela já está em terapia? Por exemplo, um síndrome de Down. É um menino bom, ativo, ele precisa de hidroterapia? Ou ele pode ir para a natação, que é uma atividade, uma modalidade esportiva que ele consegue sustentar para a vida. Então, se o profissional estiver ciente do papel dele, Entendi. Como um mediador, né, desse processo com a família e da responsabilidade que ele tem, não mercadológica, sobre a criança, eu acho que a gente tende a ter uma eu acho que a família tende a confiar na gente. Com certeza. E aceitar, é o que eu espero, né, essas intervenções. Assim. Falando em intervenções, lá, porque a gente tende a sempre achar, minha criança está com algum problema de desenvolvimento, vamos pensar assim no atípico, né? Vou levar, então a Fernanda vai recomendar hidroginástica.
É assim? Hidroterapia. Hidroterapia. Tem uns que sim, tem uns que não. Como é que funciona esse fantástico mundo da fisioterapia, de reabilitação ou de supressão dessas patologias e de melhora desses movimentos? Como é que funciona? Então, é tailor? Tipo, para cada um é uma coisa? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente não tem nada pronto. Ok. Tá? Não existe nenhuma técnica, nenhum método que ele vai dar certo para todos e que o resultado vai ser bom em todos. Muito individualizado. Sim, o meu tratamento ele tem que ser individualizado. Ele tem que ser pautado numa escuta ativa, numa compreensão da família, daquele contexto daquela criança, como a gente já tinha conversado no outro episódio, sim, né? Sim. Da abordagem centrada na família. Sim. Mas eu tenho que saber também qual o momento do desenvolvimento essa criança chegou até mim. E o que eu posso ofertar. Ainda tem essa questão, assim, porque também, em alguns momentos, a gente tem que ter uma leitura de que o que eu tenho para oferecer no consultório, na clínica, é menos do que neste momento essa criança precisa. Às vezes ela precisa mais de uma coisa emocional? Não, por exemplo, às vezes ela precisa de outro fisioterapeuta. Eu vou te dar um exemplo de uma criança que eu atendo com síndrome de Rett. Atendia, que eu dei o exemplo antes, né? E que chegou um momento que a gente esgotou as possibilidades dentro do que eu podia ofertar no lugar que eu estava. Tá. E essa mãe foi orientada. E hoje essa criança está aguardando a vaga na ecoterapia. Ela faz musicalização. Ela faz... Era a hora de vir com outros estímulos. Outros estímulos. Entendi. E ela faz fisioterapia num outro lugar com uma outra abordagem que o meu serviço não tinha. Entendi. Então, às vezes, saber encaminhar para o colega no momento certo é o adequado, né? A gente tem outras disciplinas também, né? Que a gente precisa de compartilhar. O desenvolvimento infantil, ele nunca pode ser abordado por um único ângulo, de uma única ótica. Muito global, é muito integrativo. Então, a gente precisa de uma abordagem multidisciplinar para essa criança. Eu nunca serei suficiente para cuidar de uma criança que precisa de um processo de reabilitação, né? Então, esse olhar de... Em cada momento, essa criança precisa de uma abordagem específica e ter a habilidade de, durante esse processo, reavaliar, reconduzir o que está dando certo, o que não está dando certo, né? Direcionar mesmo para o momento. O que a gente precisa de saber é o que a gente precisa nesse momento e como alcançar. E a partir desse alcance, a gente vai traçando novos objetivos, né? O desenvolvimento, ele é interconectado. Então, uma habilidade, ela é sempre pré-requisito para a outra. Então, preciso de consolidar uma habilidade para eu poder ampliar esse repertório, né? E o emocional da criança nesse desenvolvimento, nessa parte da reabilitação? Eu penso que ele tem um papel muito importante, ou tão importante quanto a questão motora. Estou errada nesse raciocínio? Não, de jeito nenhum. Eu penso que, na verdade, não dá para dissociar. Ótimo. Em hipótese alguma, eu considero... Porque senão o pai fica assim, não, mas só uma fisioterapia basta. Não, em nenhum momento eu considero fragmentar o cuidado desse indivíduo, criança, adulto, como físico, como mental, como, né? Porque eu estou falando de movimento, mas eu estou falando de um indivíduo. Exatamente. E ele se posiciona no mundo através do corpo. O corpo é a identidade dele. Então, eu preciso de estar atenta às questões emocionais, sociais, afetivas, culturais, que envolvem o movimento. Ótimo. O meu corpo é o que me posiciona no mundo. Então, quando eu falo desse aspecto emocional, o profissional sempre tem que estar sensível a olhar esse indivíduo não como um movimento. Ele é um ser. E esse movimento tem que ter significado para ele. Esse movimento tem que trazer função e tem que trazer também identidade. Claro. Então, quando eu trabalho movimento, nunca fiz, tá? Com um indígena, o movimento dele é diferente de um menino da cidade. Porque o indígena trabalha com flecha. Estou dando um exemplo. E o da cidade trabalha com lápis. Ele dorme na rede, o outro dorme na cama. Na cama, box. Né? E o quarto tem tapete. Se cair, tá tranquilo. Tá amortecido. O movimento não é isolado do contexto da história e legal. Do indivíduo, né? Já não vista, posso fragmentar eu vou no outro polo, a gente nota, né, o amadurecimento de muitos comitês olímpicos que estão investindo bravamente e severamente na capacitação e no cuidado psicológico dos seus atletas para ter aumento de performance. Chega uma hora que o corpo já... Olha, talvez o corpo, movimento,
típico, né? Assim, ou vai deixar de responder, ou vai responder menos, mas se você tiver uma abordagem de um cuidado da saúde mental daquele atleta... Uma segurança emocional, ele consegue expressar além. ao mundo o melhor potencial físico dele. Perfeito. E aí, a gente tem que também sair do rótulo da perfeição e da normalidade. Muito bom. Porque a gente muito tem padrões, né? A gente espera que a reabilitação encaixe esse indivíduo dentro do padrão. E muitas nós vezes... somos tão diversos. E muitas vezes o meu movimento não vai ser o padrão, mas para mim ele é funcional, essa sou eu, e eu estou no mundo com esse movimento. E a gente tem que trabalhar nessa criança também, essa autoestima. Ótimo. Esse corpo senão é a gente dela. chega na vida adulta, assim, mas eu queria ser alta e tô infeliz porque eu não sou alta igual a fulana, eu não vou ser jogadora de vôlei, mas posso ser uma ótima, sei lá, esgrimista. Raquel, eu vou te contar uma história que não fala de desenvolvimento e não fala, mas fala dessa questão do corpo, da autoimagem, dessa segurança que eu preciso de ter com o meu corpo para me expor ao mundo. Há muitos anos atrás, eu avaliei uma moça e ela teve febre maculosa aos 8 meses, a mãe faleceu e durante esse processo de adoecimento ela teve uma amputação dos dedos, de uma perna e parcial do pé. Então, ela não tinha os dedos, ela tinha várias falhas, ela não tinha nenhum dedo inteiro. Ela não tinha uma parte do pé e não tinha uma perna. E aí, eu atendi no momento de protetização. Ela veio, inclusive, para uma prótese nova de perna e pé, para casar. E quando chegou lá, a gente poderia oferecer para ela uma luva, para ela casar. E ela queria, porque, inclusive, o anel não entrava no dedo anelar. E aí, ela acabou fazendo a opção de não usar a luva no casamento. Mas aí, em algum momento da vida, eu perguntei, como que você se dá tão bem com o seu corpo? Ela falou, Fernanda, eu nunca tive outro corpo. Olha, que maturidade. Eu sou assim, eu não tenho problema, porque eu nunca entendi o que é ter 10 dedos, eu nunca tive. E aí ela me fez um comentário, ela era manicure. E ela falou, eu desafio qualquer manicure fazer a mão que eu faço. E aquilo me deu um choque, assim, porque a autoimagem dela e a autoconfiança dela sustentavam um corpo fora do padrão. Olha que incrível. E que isso não era para ela um impeditivo de se expor ao mundo, se posicionar com confiança e casar sem a luva, que eu tão infantilmente ofereci. E ela falou, Fernanda, acho que eu não vou querer não, porque essa não sou eu não tenho mão, né? Então, assim, essa confiança e essa não fragmentação do físico com o emocional, com o afetivo, com o social, com o ser integral, é o que vai nos garantir, né? Uma jornada mais leve, né? Apesar da deficiência. Então, a intervenção precoce, ela é precoce no sentido dela ser no momento oportuno para que eu alcance o meu melhor potencial, indiferente da condição. E diferente também do momento de vida. Porque um adulto também que tem um diagnóstico, ele precisa de uma intervenção em tempo oportuno para que ele alcance o melhor, né? O melhor potencial. Então, assim... E seja feliz. E seja feliz. Porque a gente precisa de aprender a ser feliz com quem a gente é, né? Se eu não gostar de mim, quem vai gostar, né? Então, isso começa de dentro para fora. E como profissional, uma das coisas que a gente precisa de fazer é fortalecer isso no outro, né? É também não buscar colocar todo mundo no mesmo referencial. Eu, uma vez, ouvi numa entrevista de um colega seu, né, da área da neurociência, ele fala assim, eu preciso saber equilibrar que eu sou só um grãozinho de areia, eu sou pequenininho diante do universo, ao mesmo tempo também que eu faço parte do quebra-cabeça, que se retirar essa pecinha, ele desmorona, ele não tem sentido. É saber da minha relevância, da minha importância e saber também de uma insignificância que não me permite me comparar ao outro e nem me preocupar tanto se eu não estou adequado para aquela comunidade ou quiçá, enfim. E é uma coisa que a gente reabilita primeiro dentro da gente, né? Da gente. Isso é muito legal. A transformação começa de dentro, né? Fernanda, eu sei que assim, né, o podcast não dá para entrar em todas as searas e cobrir todas essas áreas que a gente está tentando levar um pouquinho para vocês. Então, a gente está chegando no final do nosso episódio de hoje, mas eu queria uma dica da Fernanda. Quem está assistindo, fala, tá com gostinho de quero mais, eu quero entender melhor isso. Qual que é a sua dica, às vezes, de uma coisa que vem da área cultural, mas que pode ser transformadora? Um filme, ou mesmo um livro, alguma série que tenha te marcado, assim, e que verse sobre essa questão
da reabilitação, principalmente com esse foco na infância, da gente saber que o diagnóstico tem que ser feito a tempo para a gente poder dar essa potencialidade, ela tornar-se possível. Tá. Eu gosto muito de um filme, ele foi lançado acho que em 2016, que chama O Começo da Vida. Olha que legal. E depois desse filme a gente teve uma evolução, assim, ele teve um documentário com algumas modificações e ele também virou uma série numa dessas plataformas de streaming. Então, chama O Começo da Vida. E ele fala da importância do cuidado ampliado, integral da criança na primeira infância. E que esse processo de desenvolvimento, ele é contínuo, ele depende do contexto, ele depende do entorno, da sociedade. É aquela velha frase, né, que a gente precisa de uma tribo inteira para criar um filho. Então, essa responsabilidade, ela não é só dos pais. Toda a comunidade precisa de se apropriar e se responsabilizar pela infância. E o tanto que a gente pode interferir positivamente, né? A gente quer o diagnóstico precoce, mas a gente espera que todas as pessoas tenham a possibilidade de desenvolver o seu melhor potencial. Então, esse filme é um filme que eu acho que vale a pena todo mundo assistir. Ele é lindo. E ele traz também uma reflexão própria, porque a gente, como adulto, não se permite pensar em nós mesmos, crianças, né? Então, a gente corta isso, né, Fernanda? Então, assim, eu hoje sou aquela criança dos anos 80. Então, eu trago em mim todas aquelas vivências, né? E isso foi o que me transformou ao longo do tempo. E daqui a 40 anos, dentro de mim estará essa Fernanda de agora. Então, o processo... o meio, ele é importante para o fim, né? É verdade. E a outra que eu vou deixar, que não é para assistir, mas é para meditar, é uma música de 1979. Olha! Que chama Oração ao Tempo. É do Caetano Veloso. Nossa, é uma das músicas mais então, lindas ele fala, que existem. És um Senhor tão bonito como a cara do meu filho. Tempo. E aí, lá no finalzinho, ele fala assim, eu vou te fazer um pedido. E que eu tenha a possibilidade do melhor movimento no tempo propício, para que eu possa expressar todo o meu brilho. Então, a gente precisa do tempo, né? Para a gente ofertar a essas crianças, a esses adolescentes, a essa juventude, o seu melhor potencial de estar no mundo, do ponto de vista físico, motor, sensorial, cognitivo, afetivo, e também do ponto de vista... integral mesmo, espiritual, de estar aqui e fazer a diferença no momento que eu estou, né? Com o corpo que eu tenho. Então, fechando por causa do tema, né? Que o diagnóstico precoce, ele não pode ser a única ferramenta, o único gatilho que direciona para uma intervenção quando eu percebo que algo não vai bem. Então, eu posso oferecer ajuda antes de ter o fechamento de uma etiqueta diagnóstica. O diagnóstico, a gente viu num outro episódio do podcast, que o diagnóstico não é para o paciente, ele é para o terapeuta. Guiar e conduzir. E a gente fala isso, né? O Maurício então, fala muito isso. O diagnóstico, ele vai nortear a nossa conduta, mas se a gente souber o que esperar, a gente tem ferramenta suficiente para ancorar esse indivíduo até que a gente finalize o processo diagnóstico, que pode demorar anos, né? Muito bom. Mas eu não posso esperar, o tempo não para. Muito bom. Não para mesmo. Sensacional. Vou terminar arrepiada. Acho que você também deve estar arrepiado aí com essa intervenção maravilhosa do Fernando. Te agradecer demais. Obrigada. Compartilhar tantas informações relevantes e importantes e tornar ainda esse arremate poético. Foi sensacional. Ótimo, né? Obrigada. Adorei. A gente se vê na próxima, Fernanda. Um beijo. E eu também vejo vocês na próxima. Olha, se eu fosse vocês, ficava ligadinho aqui no podcast, que tem muita coisa ainda vindo por aí. Um grande abraço e até o próximo episódio.